Manjerona, oialá, meu moreno querido, não vem cá. Manjerona, oialá, meu moreno querido, não vem cá. Olá pessoal, essa é uma entrevista que eu estou realizando para o site O Chavante, dos alunos de arte da Unicamp, e para o blog Sou Manjerona. Aqui nós estamos com o Laci, com o Fernando. Não sei se você se lembra daquela história horrível de homofobia do Exército. Queria saber de você, gente, como que foi passar por tudo isso? Já conseguiram se livrar daquela carga terrível de, sei lá, processos e prisões e tal? Ainda não. Naturalmente que as coisas elas diminuíram a intensidade, né? Que o tipo de perseguição ele não existe mais por conta da própria exposição pública. Mas a gente tem um longo caminho a percorrer porque o Exército insiste com essa argumentação de que a doença não existia, de que éramos indisciplinados, quando na verdade os fatos dizem outras coisas. Mas hoje, graças à exposição pública e alguma postura tomada por algumas autoridades, ele realmente diminuiu esse tipo de comportamento. Hoje o nosso processo está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, está para ser avaliado a questão da perseguição política e homofóbica dentro do Exército. Vai ser algo inédito se o país for condenado, inclusive criando precedente para que outros fatos sejam analisados. Então, a gente acredita que nada daquilo ali foi em vão. Depois de tudo isso, vieram outros militares gays não assumidos falar com vocês, nossa, força na luta, obrigado. Alguns não assumidos e outros, inclusive, que se assumiram antes, mas de forma muito menos significativa, com pouca exposição pública. Porque existem centenas de processos, né, depois que a gente foi descobrir, de pessoas que foram obrigadas a sair da instituição em razão da orientação sexual. Existem pessoas que sofrem problemas emocionais gravíssimos até hoje, existem centenas de casos de suicídios dentro das Forças Armadas que não são investigados devidamente por conta disso, né? Porque o nosso caso ele se confunde com a perseguição política, inclusive, né? Eu verifiquei fraude em licitação pública, quando trabalhava lá, o Laci não tinha absolutamente nada a ver com isso, eu era gerente de um sistema de saúde, e isso desencadeou uma perseguição interna, né? Porque eu fui contra um sistema de fraude em licitação, corrupção. E foram atrás da minha vida pessoal para tentar desacreditar aquilo que estava sendo denunciado. Então a perseguição homofóbica ela tem um caráter muito mais perverso, porque ela tenta fazer com que você seja absolutamente marginalizado. Você não tem crédito nenhum. Embora eu já tivesse mais de 15 anos de serviço, eu Laci, de excelentes serviços prestados, e nada disso foi levado em consideração. As autoridades levaram isso ao ponto de tentar demonstrar que éramos pessoas indisciplinadas e que, inclusive, aquela exposição na revista Época e mais tarde na televisão significou uma certa necessidade da gente querer aparecer, querer se tornar celebridade de uma hora para outra. Mas, na verdade, aquilo ali era uma questão de sobrevivência. A justiça militar ela é muito célere, né? Quando eles se quer atacar um desafeto institucional, eles são muito rápidos. Então eles criaram uma situação de deserção para uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com a história. O Laci estava doente em casa. A primeira ordem que veio foi para dar alta, compulsória. Tanto é verdade que hoje temos 18 médicos militares sendo processados pelo Conselho Regional de Medicina aqui do Distrito Federal, ou seja, tudo que a gente argumentava era verdade, os médicos foram usados para isso. Lá em São Paulo se tem notícia de que um processo contra mais de 10 está sendo reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina em São Paulo. Então existem várias questões que dizem respeito à nossa resistência a esse ódio, que vai beneficiar outras pessoas. Porque tem uma lei da ditadura, da época de 69, não me recordo o número, que diz, por exemplo, que médico militar não se subordina aos conselhos de medicina. Ah, é? Não, e essa lei ainda está em vigor. Com base nisso, eles têm recorrido à justiça. Médicos que historicamente são conhecidos como os torturadores na época da ditadura militar, eles sempre se utilizaram desse tipo de norma para tentar se resguardar com relação à atuação do CRM, e tem conseguido. Então, se a gente consegue demonstrar que esses médicos não são médicos, eles só se utilizam da medicina para fazer o que demanda a instituição,
E se a gente consegue condenar essas pessoas, de certa forma, a gente está ajudando centenas de outras pessoas que passam pela mesma situação todos os dias e que passaram no passado recente do país com a ditadura militar. Essa questão mesmo do Laci ficar preso por 60 dias e o STF, né, que é a maior instância do país, reconhecer que essa prisão é ilegal, ela vai na contramão do que pensa o Tribunal Militar. Sabendo desse tratamento duro que a carreira militar dedica às pessoas que são homossexuais, vocês já tinham uma percepção da própria homossexualidade antes de entrar no Exército? Se sim, mesmo assim vocês decidiram dedicar a vida à carreira militar? Eu acho que as pessoas, elas têm que ter o direito da felicidade por conta da sua vocação. Aí a gente volta àquela história. O Exército, ele faz ou não faz parte do Estado Democrático de Direito? Ele faz ou não faz parte do Estado brasileiro, do governo brasileiro? Se ele faz parte, é livre o ingresso de qualquer cidadão. A Constituição, ela não diz assim, não, os homossexuais tiram para cá, eles não podem ingressar no Exército. Quem diz isso são as pessoas que percebem os homossexuais e que criam essa fantasia, essa cultura errada lá dentro. É uma tradição deles, é uma cultura deles, que diz respeito que o homossexual não tem dignidade para comandar, não tem dignidade para estar junto daquelas pessoas lá. Se de servir ou não o Exército deve ser uma decisão de foro íntimo, de foro pessoal e que diga respeito à sua vocação. O que vocês acham que aconteceria com uma pessoa de 18 anos que chegasse para se apresentar ao Exército e dissesse na hora, eu sou gay, eu não quero servir ao Exército? Então, eu estava falando sobre isso, né, que mais ou menos 6 anos atrás, 5 anos, quando eu participei da seleção, que a gente tem um ciclo, né? Você, na sua carreira, você participa de várias situações. E uma delas era a seleção. Era muito comum o presidente da comissão, normalmente é um major, é um oficial superior. Ele manda colocar um cartazinho assim, sou gay. Aí o cara chega, o cidadão chega com uma cópia do CAM, a xerox do CAM, dobra, passa discretamente e coloca ali dentro. No final do expediente, normalmente lá para as 5, 6 horas da tarde, quando termina aquela seleção, porque são vários dias de seleção. Aí alguém vai lá, puxa e confere com a lista. No outro dia, quando o cidadão chega, aí já está dispensado. Existia essa conduta. Eu não sei se ainda funciona desse jeito, né? E muitas vezes, dentro das reuniões, depois que você passa pelas seleções, funciona assim. Existe um oficial superior normalmente que é o chefe da seleção, um major, um tenente-coronel, até mesmo um coronel. Aí tem os oficiais subalternos, os médicos, os sargentos, né? Os sargentos são as pessoas que vão ter mais contato para fazer entrevista pessoal, para ver a qualificação, se o cara realmente tem predisposição ao serviço militar. Você faz uma entrevista pessoal e aí você pontua qual foi a tua impressão do entrevistado. E aí o sargento tem a obrigação de colocar a questão da sexualidade. Lá consta que você tem que escrever o que é que você achou, se aquele rapaz é heterossexual ou não, entendeu? E se fosse o... Se for, imediatamente ele é cortado da seleção. Então, é como se fosse uma doença. É assim que funciona. Né? Se tiver uma suspeita, se tiver algo, um corte de cabelo diferente, qualquer coisa diferente. Não precisa nem ser homossexual, né? Uma camisa colorida, qualquer coisa, é um motivo para achar que você... Não, eu acho que esse cara é homossexual. Então, ele já naquele momento, ele é cortado. Laci, e você tinha uma banda, né? Você é cantor. E você ainda tem essa banda, o cover da KCL, como é que você fazia? Não, na atualidade eu estou me tratando com a médica neurologista, tomando os medicamentos, porque o que ela acha é o seguinte, que eu tenho que estar mais estável para recomeçar. Porque se eu recomeçar sem estar estável, pode acontecer de eu começar e variar, né? Variar, não dar conta. Então ela quer que eu fique estável para que realmente eu recomece a tocar novamente. Entendi. E minha pretensão é essa. Eu tocava aqui em Brasília há tempos, bem antes. Quando eu cheguei com pouco tempo eu comecei a tocar. Comecei a tocar na noite aqui em Brasília, montei uma banda. E depois, com os anos, o pessoal achava a voz muito parecida com a da KCL, o timbre de voz, aí nós sugerimos montar um show, né?
com o título Eu Queria Ser a Cássia Eller, que é o nome de uma canção, uma música do Félix Cavalcante, que fez para a Cássia Eller, né? Cantar. Aí eu comecei a tocar num local aqui que tinha 100 pessoas, daqui a pouco 200, 300, 400, 500, 600, aí começou. E aí eu comecei a ir para a TV direto, sem parar, toda semana, e fazer isso aí nos jornais locais, que a voz era parecida com o time da Cássia Eller. E o pessoal do quartel começou a ir também. Tinha um pessoal que ia também. Chegou aí 30 pessoas do quartel, assim, assistir o show. E aí depois eles começaram, assim, os mal intencionados militares, que é os nossos inimigos capital, né? Começou a dizer que eu era o sargento Fogo da Cássia Eller. Não, sargento Cássia Eller. Sargento Cássia Eller. Aí que começou isso aí. Gente, o argumento deles é, como que um sargento gay, enfim, um comandante gay vai conseguir impor respeito a uma tropa. Eu queria saber se assim, os subordinados de vocês, eles percebiam que vocês eram homossexuais e se isso, em algum momento, prejudicou o cumprimento de alguma ordem dada por vocês. Olha, os comentários sempre existem, né? Principalmente no Exército, existe uma cultura assim. Se você atingiu 30 anos e não casou, então já se começa a desconfiança. Né? São coisas absolutamente absurdas, porque existem pessoas que não querem casar, né? E que necessariamente não são homossexuais. Mas se você não casou aos 30 anos, você já é digno de desconfiança. Então éramos solteiros, né? Tínhamos mais de 30 anos. Já moravam juntos? Aí morávamos juntos. É um agravante. Muitas pessoas sabiam que morávamos juntos. E tínhamos um dos dois que tinha um comportamento totalmente contraditório, né? Batia de frente com a carreira militar, porque era um artista, né? Independente de se fazer cover da Cássia Eller ou do Renato Russo, era um artista. Então o artista já é digno de marginalização para as Forças Armadas, né? Sempre foi assim. O artista é visto como um ser marginalizado. Ele é o cara que transgride tudo. O artista é o cara que transgride tudo. Na sociedade e dentro das Forças Armadas isso é potencializado. Então, naturalmente, devem ser dois homossexuais. Mas isso, em absoluto, nunca foi motivo para que fôssemos desrespeitados. Por incrível que pareça. A própria imposição da personalidade, da dignidade que você demonstra enquanto profissional, ele põe por terra qualquer argumento que diga a respeito que você não tem dignidade para comandar, por exemplo. Ou assim, você esteve preso, né, foi torturado. O que aconteceu? Como que é essa coisa da prisão militar? A prisão militar onde eu fiquei é um presídio como um presídio comum. Presídio aqui, a Papuda, aqui em Brasília. É o mesmo sistema. Você come às 4 horas da manhã, você come às 11h30, você come às 5h30, você toma banho de sol 2 vezes ou uma vez quando possível. É o mesmo sistema, o mesmo rigor. Só que comigo era diferenciado, é óbvio. Eles faziam de tudo para que eu não dormisse, eu não tomava os medicamentos, eram ameaças constantes de tortura. O banheiro lá, o chuveiro lá, o frio vamos dizer, 0 grau, parece que vai cortar. Se você fala, e eu era cortado nos telefones, só telefonei uma vez. A tortura foi quando eu estava lá no hospital, que eles tinham acertado eu ficar no hospital. Na madrugada, assim, madrugada que eu digo, 5 horas da manhã, mais ou menos 5, 6 horas da manhã, eles chegaram, uns 3, 4, mandaram eu levantar, aquela coisa louca, corrida, e aí um corria para lá, tinha uma viatura no pátio, e eu fui obrigado a ir rápido, entrar na viatura, e até que eu chegasse lá, e teve sim plástico na cabeça, murro no estômago, na planta dos pés, até que eu chegasse ao presídio. E nisso tudo eles falavam o quê? Que você estava apanhando, ou você teve... Falava o nome do general lá, mas era uma coisa assim muito confusa. Porque você com plástico na cabeça, você não vai ouvir e ter a percepção direito do que está acontecendo, né?
Meu Deus. É uma coisa assim, parece um filme de terror. Mais ou menos isso. E vocês não chegaram a sofrer nenhum tipo de represália por falarem abertamente sobre Sim. isso? Foi revertido contra a gente essa divulgação da tortura. Eles disseram que nós estávamos inventando. E fomos condenados. A Justiça Militar condenou o Laci a 1 ano, 3 meses e 15 dias por desacato e por denunciação caluniosa. E eu fui condenado a 8 meses de prisão por tentar desprestigiar as Forças Armadas perante a opinião pública. A mesma procuradora que denunciou como desertor reverteu a situação. E fomos condenados mais uma vez. É uma coisa surreal, mas acontece até hoje. E aí, como é que vocês se livraram? Hoje nós respondemos em liberdade, né? Graças ao recurso. A gente vai levar o processo até o Supremo Tribunal Federal, como foi feito o processo de deserção. Essa questão da tortura, que é muito presente nos quartéis, ela faz parte dessa denúncia que foi para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, é mais uma das formas de você demonstrar que a tortura ainda está muito presente nas instituições policiais no país. Não é uma coisa só da ditadura militar, é uma coisa que acontece todos os dias. E isso não é absolutamente restrito ao caso do Laci. Existem sessões de espancamento com os soldados que são presos, existem questões de espancamento dentro da nossa formação, porque quando o sargento ou oficial ele passa na escola militar, ele é torturado para aprender a torturar, para aprender a suportar em caso de guerra. Porque se você cai na mão do inimigo, você não pode entregar posições, estratégia de combate. Então, para que você sinta na pele como é que é a tortura, porque futuramente, se houver necessidade, você vai saber aplicar a tortura também. Então, isso faz parte da formação do militar. E é uma coisa que a gente tenta combater, inclusive, né? Que os exércitos do mundo todo tentam combater. Você escreveu o livro, né? Os Soldados Não Choram. E aí eu queria saber qual que foi a repercussão tanto dos militares quanto do público. Olha, de modo geral, é muito bem aceito. Por quê? Os militares, principalmente os de baixa patente, que são a grande maioria expressiva das Forças Armadas, eles não têm como porta-voz deles. Né? Porque existem inúmeras irregularidades e abusos de autoridade que nos chegam, e essas pessoas agora nos veem como uma porta para que tudo isso seja divulgado. E na medida do possível, dentro da coerência e dentro da prioridade com relação ao de maior ou menor gravame, a gente tem feito esse trabalho, né? A gente tem suprido essas necessidades dos militares, acabamos sendo porta-voz dessas pessoas. Isso é gratificante, porque são pessoas que estão em situação de risco, né? Então a gente se sente na obrigação disso. E de um modo geral, o livro acabou se tornando referência na área de atuação de direitos humanos e de combate ao preconceito no país. Hoje a gente tem conhecimento pela própria editora que o livro é best-seller já. E existe um convite internacional para que ele se torne filme. Mas inicialmente o projeto que está sendo montado é que seja um documentário primeiro, para futuramente se tornar uma coisa de filme. E uma última pergunta, rapidinho assim. O que vocês diriam para um jovem de 18 anos que quer sim entrar na carreira militar e seguir? Vocês diriam vai em frente ou vocês diriam onde é? Não, pelo menos para mim, o meu pensamento é que você tem que ter a liberdade de escolha. Você tem que ter a liberdade de escolha de acordo com a sua vocação. Se é isso que você acha, que você tem que ir em frente. Você tem que lutar por aquilo. Você não pode baixar a cabeça e dizer assim, não, eu não... Porque você vai ser uma pessoa frustrada e infeliz pro resto da vida. Você tem que experimentar. Se é aquilo que você quer, você tem que experimentar. Se você vai imediatamente, quando estiver lá dentro, sair do armário, né, que é o termo mais usado, ou não, isso aí é uma decisão de foro íntimo, né? É extremamente difícil que as pessoas elas demonstrem ser o que elas são por conta desse comportamento institucional ainda, né? Não acabou. Né? O nosso caso ele se viu como exemplo. Naturalmente, que surgindo outros casos, eles não vão ter mais o mesmo tipo de tratamento. Porque o Exército sabe que seria naturalmente um outro escândalo. Né? Então, com base nisso, eu não sou de dar conselho a ninguém, mas o que eu penso
é que se você acredita que aí está a sua felicidade, vá em frente e lute por ela. Fernando Laci, muito obrigado. Jornal Chavante da Unicamp agradece e até a próxima. Manjerona, olha lá meu moreno querido, não vem cá. Manjerona.